Você vai abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Aleluia. E enquanto você está abrindo a palavra do Senhor, quero agradecer a pastora Roberta por retornar aqui nesta noite, a irmã Silene pelo convite, para a glória e honra do nome do Senhor. E eu creio que o Senhor ele há de falar conosco aqui nesse lugar. Evangelho de Lucas, capítulo 24 e versículo 13 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disseram: as que diz respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Aí você vai comigo, igreja, lá no versículo 25. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegando à aldeia para um dia, ele fez como que iria para longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando ele à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. E abriu-se os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que como estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Amém, igreja? Amém. Continua de pé, vamos fazer um minuto de oração nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos, ó Senhor, por essa oportunidade de adorar, de bendizer, de glorificar o teu santo e poderoso nome. Vem falando conosco nessa noite através das Escrituras, da poderosa palavra do Senhor. Seja bem-vindo a este lugar. A casa é tua, o povo é teu, tu tens liberdade para operar aqui sobre este lugar. Fala conosco, Pai, de uma maneira que a tua igreja saia daqui edificados, fortalecidos e cheios de ti, ó Pai, porque viemos aqui, Pai, para entregar e receber de ti. Assim, meu Pai, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode se assentar. E agora você bate palma para Jesus, bem bonito. Igreja amada do Senhor, Deus me entregou nessa noite e foi-me dada essa oportunidade, e o tema fosse livre, e não me entregaram nenhum tema, mas aí eu orando ao Senhor, quando Deus me entregou essa palavra, e o Senhor me trouxe um tema ao meu coração: qual caminho você tem seguido? Qual é o caminho? Porque muitos pensam que é só seguir Jesus, que é só dizer que serve a Jesus, mas muitas das vezes, igreja, nós estamos distantes do caminho do Senhor. Porque dizer com palavras é fácil, agora viver nas atitudes que é diferente.
Aleluia. E Deus me entregou alguns pontos que no decorrer eu vou estar lendo para os irmãos. Mas eu quero trazer a introdução desse texto para a igreja amada. Aqui nesse momento que nós acabamos de ler, uma passagem até pouco ministrada, sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. Mas uma palavra tão forte, uma palavra tão poderosa, aonde confirma que Jesus ressuscitou. Aonde confirma que o nosso Deus até morreu naquela cruz, mas ressuscitou por mim e por você. E a Bíblia vai falar que ele começou a aparecer a alguns discípulos. Apareceu primeiro para Maria Madalena, quando ela foi lá no túmulo, e depois para alguns discípulos. Mas esses 2 discípulos, eles estavam indo para uma outra cidade. E eu quero trazer e frisar esse ponto, igreja. A partir do momento quando Jesus morreu, os discípulos ficaram um pouco dispersos. Por quê? Porque o líder deles tinha morrido. Então eles ficaram sem saber, e agora o que é que nós vamos fazer? E agora, para onde é que a gente vai? Então eles ficaram altamente sem rumo, sem caminho a seguir. Aleluia. Aleluia. Mas o Senhor não tinha desamparado. O Senhor não tinha deixado. Aleluia. E muitas das vezes, igreja, até nós agimos como estes discípulos. No meio da nossa caminhada, até ficamos sem rumo, muitas das vezes. Sem saber o que é que vamos fazer, como vamos agir, como vamos resolver tais circunstâncias. Aleluia. Mas a igreja, quando a gente menos espera, o Senhor se apresenta para nós. Como se apresentou para eles. Aleluia. Eu quero ler essa introdução para a igreja entender. Naqueles dias, os discípulos amargavam a dor da perda de Jesus. Com a morte de Jesus, desapareceu não somente o mestre querido, que lhe deu novo sentido da vida, mas esfacelou-se o sonho de um reino em que seriam junto com Cristo, por eles idealizado. Agora a tristeza os consumiu. Alimentada da frustração, os discípulos se dispersaram, perdendo o rumo da estrada. Igreja, se você se atentar bem, quando o Senhor apareceu em Jerusalém e chamou aqueles 12 discípulos, eles idealizaram que o reino a qual Jesus iria trazer na terra era desinstituir os fariseus, os saduceus, desinstituir ali do reinado do povo judeu e Jesus assumir. Então eles idealizaram ali um novo reino sobre Jerusalém. Mas o reino a qual o Senhor estava a apresentar para eles não era um reino físico, era um reino
Foi no Salmo 46 que eu tive forças do Senhor para não cair. Para não cair espiritualmente. Para não cair e deixar o desespero dominar. Porque, igreja, a tristeza, o desespero, ele bate a porta. Agora a escolha de você abrir e deixar entrar é sua. Quando você se refugia em Deus e nas Escrituras você está batendo a porta na cara do medo, da dúvida, do desespero e da perturbação quando vier. Igreja, o que eu quero dizer é que muitas guerras nós infelizmente perdemos no reino espiritual porque abrimos a porta e deixamos as lutas dominar. Em vez de bater a porta e dizer, aqui eu não aceito essa guerra. Aqui eu não aceito essa luta. Aleluia. Porque a palavra do Senhor me garante que Ele levou sobre si todas as minhas dores. As minhas enfermidades naquela cruz. Aleluia. A igreja está entendendo? Aleluia. O que o Senhor está falando? Aleluia. O Senhor está falando aqui, igreja. Fique atento à voz do Senhor. Porque mesmo eu tendo escrevido aqui alguns pontos, Deus está me dando a direção aqui. Aleluia. Então fique atento. Porque quando o Senhor Ele nos levanta para estarmos aqui num culto como este e trazer uma palavra, nem sempre a palavra vai falar com toda a igreja. Às vezes a palavra fala com uma ou duas, três pessoas. Então fique atento, porque eu creio que Deus Ele vai continuar falando aqui sobre este lugar. Agora nós temos que estar, ok, igreja? Dispostos a ouvir. Dispostos a ouvir. Porque existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Às vezes, eu costumo falar o quê? Vou trazer o exemplo da criança. As irmãs que são mães. Às vezes você fala 1, 2, 3, 4, 10 vezes com o menino. Aí o que o menino diz? Eu já escutei, mãe, mas às vezes nem escutou. Ele não parou para ouvir. Ele disse que escutou. Escutar é relativamente. Agora, ouvir atentamente, ele não parou para ouvir. Então, por isso que Deus Ele está falando o quê? Pare e ouça atentamente o que Ele está falando nessa noite para os nossos corações. E o que acontece, igreja? Aqui, eles estavam dessa forma como eu acabei de ler. A tristeza tinha consumido eles. A frustração tinha dominado a vida deles. Por quê? Porque o Senhor tinha morrido. O mestre deles tinha morrido. O mestre deles, os fariseus, tinham matado. Então eles estavam o quê? Toda a idealização que eles criaram de um rei foi destruída. Eles estavam o quê? Se sentindo só. Quantas vezes nós nos sentimos só? Muitas vezes a gente está no meio de uma multidão, mas a gente se sente só. Mas, igreja, o único que não nos deixa é o Senhor. Aleluia! Sabe o que eu costumo falar? Que todos podem nos abandonar, mas o Senhor não vai nos abandonar. Aleluia! Porque, igreja, porque tudo nessa vida pode se acabar. Pode se acabar. Mas o que não vai se acabar é a presença de Deus sobre as nossas vidas. O único, igreja, que nós devemos nos apegar é ao Senhor. Mas, infelizmente, nós somos seres solitários, vamos dizer assim, emocionalmente, que qualquer coisinha a gente já se apega. Qualquer coisinha a gente se deixa ser levado. E quando acaba, a gente acha que o mundo acabou. E quando acaba, a gente acha que tudo morreu. Oi, igreja. A gente deveria agir assim, se apegando ao Senhor. A gente deveria agir assim, se apegando a uma vida de oração. E não querer se apegar a outro ser humano, ou às circunstâncias, ou às coisas. Porque tudo passa. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Oi, igreja. Eu não sei por que Deus está mandando eu falar. Mas eu vou entregar o que Deus está mandando. Tem pessoas aqui que Deus manda eu te dizer: Pai,
decepcionados e magoados com muitas coisas. Mas hoje, a sua vinda aqui é a sua cura. É a sua libertação. Porque eu acredito em um Deus que não deixa ninguém estar em sua presença e voltar da mesma forma. Algo tem que acontecer. Agora, cabe a mim e a você estar disposto para receber. Porque a cura do Senhor, muitas das vezes, ela vem no momento que Deus está falando aqui na palavra. Aleluia. E você tem que estar atento para ouvir. Porque, igreja, nós estamos vivendo um tempo, uma geração que não estão mais valorizando a palavra do Senhor. Não está mais priorizando a ouvir a voz de Deus pela palavra. Quer ouvir voz de homem. Quer ouvir voz de profeta. Igreja. O maior profeta está entre nós. Que é Jesus. O maior profeta está entre nós, disposto a nos abençoar, disposto a nos tocar, disposto a fazer. E muitas das vezes estamos com o pensamento lá na lua. Aleluia. Aleluia. Mas hoje Deus quer que você saia daqui diferente. Hoje Deus quer que eu e você saiamos daqui tocados pelo Eterno. Quem quer ser tocado por Deus? Porque, igreja, o que eu quero te dizer, Deus está mandando eu falar, porque você também pode viver essa experiência que eu vivi. E essa experiência que eu vivi, igreja, a gente só vive quando a gente se entrega mais e mais para Deus, prioriza mais a vida com Deus. Quantas vezes, igreja, eu estava no culto, sentada na cadeira, ouvindo ali a palavra. E eu gosto muito de ouvir a palavra com os olhos fechados, para poder absorver mais e aprender. Porque quando a gente está de olho aberto, a gente se distrai. Aparece mil e uma coisa. Então eu gosto de fechar os olhos. E eu na igreja, eu tive essa sensação, que parecia que só tinha eu na igreja, pastor. Só tinha eu e o pregador, pastor. Irmão, sem acrescentar nem diminuir. Eu senti como se o meu corpo estivesse levitando. Eu me senti saindo da cadeira. A primeira vez, igreja, que eu senti sair, eu me apavorei, eu confesso. Eu fiquei, não, Senhor, é um arrebatamento. Segurei a mão na cadeira. Segurei a mão na cadeira, porque eu nunca tinha vivido isso. Então, no primeiro momento, eu me apavorei. Mas depois eu senti isso em outros mundos. Igreja, aí como eu já tinha sentido, então eu fiquei calma. E eu senti o Espírito Santo falando assim, Vitória, essa experiência aqui é o prenúncio do arrebatamento. É o prenúncio do arrebatamento. Você estaria preparado? Igreja, nesse dia a voz do Senhor falou. Aí é que eu segurei minha mão na cadeira. E eu disse, não, Senhor, pelo amor de Deus, bota agora não. Mas eu disse, Senhor, eu estou vendo que eu preciso me preparar mais. Aleluia. Porque, igreja, muitas das vezes, principalmente nós brasileiros, nós queremos fazer as coisas nos 45 segundos, no segundo tempo, nos 45 segundos no segundo tempo. E o Senhor não quer que a gente deixe para se preparar quando a vinda do Senhor já estiver às portas. Com a trombeta tocar. Não. O momento de se preparar é agora. O momento de se revestir é agora. O momento de procurar ouvir mais de Deus é agora. E Deus está falando aqui. Se prepare para viver grandes coisas que Deus tem para nós. O segundo tópico é companheirismo e pertencimento. No momento que Jesus caminha com eles, gera neles a percepção dessas duas palavras, que mostra que não está só na caminhada. Existe quem se interessa pela história das nossas vidas e quer investir em nós e trazer mudanças. Hoje o Senhor traz para nós que somos importantes,
Porque eu sou Deus que ficarei contigo. Sabe por que você tem que estar na posição? Porque eu sou Deus que é o teu companheiro e você pertence a Jerusalém. Sabe qual é essa Jerusalém que o Senhor quer falar conosco aqui? É o reino espiritual. É o reino de Deus. Igreja, sabe o que é que eu costumo falar? Às vezes eu costumo até dizer com a missionária Jéssica, minha pastora que está aqui, que muitas das vezes, igreja, eu digo assim: Senhor, seria tão bom se toda a tua igreja, de modo geral, sobre a terra, o teu povo, fossem espirituais. Que todos reconhecessem a voz de Deus. Que todos fossem cheios do Espírito Santo. Mas infelizmente, igreja, preferem viver as coisas terrenas, mesmo estando dentro da casa. Preferem viver e ouvir outras palavras, outros caminhos, do que ouvir verdadeiramente a voz do Senhor. Porque, igreja, a vida verdadeiramente com Cristo não é somente uma vida fácil, não, tem as lutas, mas é uma vida tão prazerosa. É uma vida que você nunca estará só. É uma vida que você vai ter alegria na sua alma, mesmo passando dores. É uma vida que você vai ter paz, mesmo que ao seu redor esteja tudo ruindo. É uma vida que muitos podem te abandonar, mas você diz: eu com Deus eu sou maioria. Aleluia! Eu confio no Deus que me fez promessa, que Ele não vai me deixar. Igreja, o que eu quero frisar é que o Senhor, Ele quer ser o teu companheiro nessa noite. Ele quer que você entenda que você pertence ao Rei, que você é príncipe e princesa do Senhor. Igreja, eu quero falar algo aqui. Isso aqui eu falo porque eu já vi. Muitas das vezes nós, principalmente nós mulheres, somos carentes. É um negócio menor. E muitas das vezes a gente espera querer ouvir as irmãs que são casadas, dos esposos, dos noivos, namorados: ai, você é princesa, você está muito linda. E às vezes a gente não escuta, igreja. Mas o Senhor todos os dias está falando conosco, dizendo: você é amada, você é escolhida, você é princesa do Senhor, e nada vai roubar sua coroa. Você não é princesa desta terra, você é princesa dos céus. Aleluia. Você é amada do Senhor. Então, se você nunca escutou essa palavra, essa frase, escute hoje: você é amada do Senhor. Você é escolhida pelo próprio Senhor. Você é uma mulher virtuosa. E esse dia, como hoje, de maneira simbólica, representando o Dia da Mulher, o Senhor está trazendo para nós esse texto, dizendo: você não está sozinha. Você pertence ao meu reino. Você pertence ao meu lugar. Aleluia. Você pertence, e a minha e a sua cadeira estará ao lado do Senhor nos céus. Quem acredita, igreja? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele quer dizer que hoje está gerando em nós essa percepção destas duas palavras: companheirismo e pertencimento. Muitas das vezes a gente se sente deslocadas em alguns lugares por achar que não pertence àquele lugar. Mas aí tem realmente lugares que não nos pertencem. Sabe por quê? Porque o lugar não é qualificado para nós. Nós somos nível espiritual. Você tem que ter sim essa autoestima lá em cima. Quando muitas das vezes as pessoas não querem receber em alguns lugares, você diz: não, é o lugar que não está qualificado para a minha presença. Porque a minha presença vem acompanhada de uma presença maior. É a presença do Todo-Poderoso, e Ele não pode entrar em qualquer lugar.
contigo nem entrar na tua casa. Porque só vai caminhar contigo e entrar na tua casa quem for da vontade de Deus. Aleluia. Quem for dos planos do Senhor. Quem for, aleluia, que Ele escolher. Glória a Deus. Eu não tenho essa placa lá em casa, não. Mas ela está lá no espiritual, pastor. Essa placa lá em casa. Só entre aqui se estiver vindo com a presença de Deus. Se não estiver vindo com a presença de Deus, a porta vai estar fechada. Aleluia. Porque, igreja, eu preciso falar. Se Deus está mandando, eu preciso falar. Principalmente, eu vou trazer de maneira mais visível para as mulheres. Principalmente nós mulheres, nós temos a mania de chegar alguém na nossa casa. Ah, minha vizinha, aí abre a porta. Senta, fulano. Dá um cafezinho. Não, eu vou te mostrar o que eu ganhei, o que eu comprei, o que eu fiz, eu deixei de fazer. E às vezes, a gente está atraindo maldição para dentro da nossa casa. Mas o Senhor hoje está nos dando esse alerta. Só quem vai pertencer hoje, a partir de hoje, na sua vida e sobre a sua casa, será quem for da vontade de Deus. Se quiser receber, levanta a mão. Levanta a mão, porque Deus está mandando declarar. Só vai pertencer hoje sobre a sua vida e dentro da sua casa, quem for da vontade de Deus. Porque se vier com o espírito ao contrário, com o espírito invejoso, com o espírito maligno, vai voltar da porta para fora. Eita, calabaiaço, menina, calabaiaço. Aleluia. O Senhor hoje, igreja, está querendo abrir os nossos olhos espirituais. Para que eu e você não possamos mais ser enganados. Peça cada dia, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Abre, Senhor. Eu quero ver mais da tua glória. Terceiro tópico. Pergunte, entenda e creia. A igreja entendeu? Pergunte, entenda e creia. 3 palavras essenciais para o nosso caminho. Porque o diálogo que eles firmaram estava contido essas 3 palavras. Muitas das vezes não perguntamos ao Senhor como nós devemos fazer, agir e falar. Nem procuramos entender os seus conceitos e vontades sobre nós. E queremos vivenciar o cumprimento das promessas sem crer. Não sei se você entendeu. Essas 3 palavras, pergunte, entenda e creia. Não tem como nós vivenciar grandes planos do Senhor se primeiro você não perguntar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se você não entender essa vontade que Ele tem para a sua vida, se você não crer. Igreja, tem pessoas que estão deixando de viver promessas de Deus porque está vindo. Estou falando mundo espiritualmente. Não pergunta, não clama, não pede a Deus discernimento, não quer entender qual é a vontade de Deus, só está levando patada e acha que é a fúria do inimigo. É o inimigo se levantando. E às vezes é erro nosso. É erro nosso porque agimos às vezes de maneira precipitada. Agimos de maneira imprudentes. Mas hoje o Senhor quer nos dar uma palavra de sabedoria. Hoje o Senhor quer que você saia daqui e dizer: Senhor, eu quero entender mais, perguntar mais qual é a tua vontade e procurar crer mais no que o Senhor tem sobre minha vida, sobre minha casa. Eu quero, Senhor, vivenciar a tua vontade sobre mim. Aqui esses 2 discípulos estavam dessa forma porque eles deixaram a tristeza dominar, foram para uma outra cidade que não era para ter ido, e aí no meio do caminho não se atentaram que era Jesus que estava caminhando com eles. E eles lá discutindo entre si que Jesus tinha morrido, que Jesus tinha deixado eles, e ali sem entender que fazia parte do plano de Deus. Eles não estavam tentando entender que o Senhor ter morrido fazia parte. Eles tinham que crer na promessa que o Senhor
e a existência deste caminho sobre ti, você tem chuvas de bênção sendo derramadas sobre a tua vida. Amém, igreja?